Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. E hoje vamos falar sobre amamentação, um assunto muito importante e que tem muitas dúvidas, muitos mitos e muitas verdades. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe a doutora Heloísa Perry. Ela é pediatra. Pode rodar a vinheta. Olá, Elo, seja bem-vinda ao nosso canal. Tudo bem, ao nosso Mari? podcast mais uma vez. Obrigada pelo convite novamente. E hoje para falar desse tema que todo mundo quer saber e ninguém sabe nada, né? A gente está aqui para ajudar um pouquinho, então, tirar algumas dúvidas, né? Isso mesmo. E Elo, você tá com um bebezinho, né, em casa? Tenho. De 2 meses. Não, o Augusto já tá para fazer 5. Tá com Meu Deus 4. do céu, é que 2 meses ele tava quando você veio aqui a primeira vez. Ele tá para fazer 5 já. Ai, por isso que ele cresceu. Eu te falei na foto, né? Esqueci só de aumentar o tempo dele. Mas ele tá mamando? Sim, é aleitamento materno exclusivo. Exclusivo, claro, né? Você é defensora, né, do aleitamento materno exclusivo. Sim, mas também eu fico assim com a defesa é muito grande, mas é muito difícil, né? É Sim. muito difícil. Então, se vier algum paciente, se vier alguma mãe falar, ó, não conseguimos, tudo bem, a gente tem alternativas para isso. Porque todo mundo falava para mim, nossa, você é pediatra, vai ser muito fácil. E não foi. Mas me fala uma coisa, você voltou a trabalhar com o João com 2 meses. Não, o João já era mais velho, né? Quando eu voltei a trabalhar. Ele tava com 4, mas eu fazia alguns plantões só. E o Augusto, já voltei a trabalhar há 3 meses, né? Então ele tava de 2 para 3. E como que foi para você, porque é até uma dica importante, muitas mães acham que voltar a trabalhar não é possível com o aleitamento materno exclusivo. Então, é possível e exige uma dedicação ainda maior da mãe. Porque a gente vai pegar um tempo que essa mãe vai ter ali até a volta do trabalho e a gente pode fazer um ritmo de ordenha, né? Então, mantenha o bebê mamando ali no peito e depois a gente ordenha a quantidade ali pro dia. O que eu fazia? Eu amamentava o João e ia ordenhando de pouquinho durante o dia e congelava um potinho. Então, quando eu voltei, eu tinha acho que uns 18, 20 frascos de 180 ml congelados. Então, eu tinha ali para 18 plantões, porque eu fazia plantões de 6 horas também, né? Então, eu sabia que eu ia amamentar ele antes de sair, ele ia mamar uma vez enquanto eu estivesse no plantão e quando eu retornasse, ele ia mamar de novo. Entendi. Então, a gente conhece o ritmo do nosso filho, né? E conhece o ritmo que o bebê mama para poder programar esse volume, essa quantidade. Mas é super possível. E você acha que você dá na mamadeira? Eu dei na mamadeira porque a babá que ficou com o João não tinha segurança em oferecer em outros tipos, né? Entendi. E não tinha segurança em oferecer no copinho ou na colher dosadora. E como eu precisava dela e precisava manter meu filho, que eu queria que fosse com o leite materno, eu precisei dar na mamadeira. Mas isso você acha que atrapalha de alguma forma? Sim, hoje eu vejo que o João largou o meu seio por confusão de bico. Mas ele largou com quanto tempo? Com 10 meses. Ah, mas já tava bom, né? Mas, vamos dizer assim. Assim, foi um tempo bom, com certeza, não posso queixar, mas o meu sonho era manter mais, assim, eu falava 2 anos, até quando ele quiser, ou até quando ele quisesse. E foi, né, foi até quando ele quis, com 10 meses, mas eu acredito que ele tenha feito confusão de bico. Entendi. E com o Augusto, como que tá sendo essa experiência agora? O Augusto, ele mama menos na mamadeira, porque como eu voltei com consultório agora, o meu horário ficou mais maleável para ele, né? Não são plantões. Do João eram plantões que eu ficava no hospital. Agora não, eu marco uma consulta, levo ele comigo, ele mama, marco outra consulta. Então, e quando eu preciso ficar fora mesmo, aí eu deixo ordenhado também para ou minha mãe, ou minha sogra, ou mesmo a babá me ajudar. E você sabe que é uma dica muito legal, porque assim, a gente tem as pessoas que têm a possibilidade, pelo INSS, enfim, de ficar os 4 meses, né? Tem alguns que acho que é funcionário público até 6 meses em casa, né? Tendo essa exclusividade com o bebê. Mas quem é autônomo, geralmente acaba, né? Tendo que voltar antes, né? Tem gente que tem que voltar antes, né?
Mas é possível fazer essa conciliação, então, com a amamentação exclusiva materna, Sim. né? Como que você faz? Você compra aqueles potinhos? Existem algumas possibilidades, né? Tem saquinhos, então vem um saco estéril, e aí as marcas mais conhecidas relacionadas à amamentação tem. Então tem da Buba, da Lilo, tem algumas marcas. E é um saquinho estéril, você abre um ziplock e fecha. Então, na hora de oferecer, você vai cortar a pontinha do saquinho. Ou tem potinhos específicos das bombinhas de amamentação, né? Das bombinhas extratoras de leite. Ou potinhos que sejam de vidro com tampa de plástico. E como que é a higienização dos potinhos? Porque eles podem ser reutilizados, né? Sim. O saquinho não. O saquinho não. O saquinho você vai utilizar uma vez só, mas os potinhos tanto de plástico da marca da bombinha extratora, quanto os de vidro são reutilizáveis e a gente tem que esterilizar. Então, depois que usar a higiene normal, né? Ter uma bucha só para as coisas do bebê, né? Ter um sabão neutro. E depois fazer a esterilização, ou nessas próprias de esterilização, ou mesmo ferver na água, no fogão mesmo. Entendi, é simples. É. Porque tem, né, equipamento, assim, você compra com uma tampa que ele esteriliza, tem, sim, né? tem tanto de micro-ondas quanto de tomada, tem sim. Dá para usar na mamadeira também, Dá. não só nos potinhos, né? E, doutora, fala pra gente um pouquinho mais sobre o que você vê como fundamental para a amamentação acontecer de forma natural, saudável, né? O fundamental é a gente entender que a gente é capaz de nutrir o nosso filho e querer, né? Então, para isso, a gente tem que estudar, assim, durante a gestação, ver quais são as vantagens para a mãe, porque existem muitas vantagens para a mãe, não só para o bebê. Conhecer as vantagens para o bebê. Deixar de lado o que a gente vai ouvir, né? Daquela amiga, daquela avó, daquela vizinha, porque tem muito mito relacionado à amamentação também. Então, a gente estar firme nessa posição, né? Saber que a gente é capaz e ter boas informações. E se tiver um profissional do nosso lado, melhor ainda. Uma consultora de amamentação, uma fono, ou mesmo um pediatra que tenha essa oportunidade, né? Essa disponibilidade da consultoria de amamentação. E falando nos mitos e verdades... Então, vamos falar vou te fazer algumas perguntinhas, e aí você vai falando pra gente se é mito ou se é verdade. Combinado. Tudo que a gente escuta quando a gente engravida. Tá. Né? Então, vamos lá. Amamentar é bom pra mãe? É ótimo pra mãe, tá? Não só pro bebê, mas é ótimo pra mãe. Em relação à saúde da própria mãe. Hoje está provado que a amamentação evita que a mãe desenvolva diabetes tipo 2 no futuro. Pode proteger contra câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, tá? A amamentação cria um vínculo mãe-filho muito grande, né? Outra vantagem também, que eu até brinco no consultório, é a vantagem financeira, né? Acho que essa é a maior vantagem. Hoje, uma lata de fórmula deve estar girando em torno de 80 a 120 reais, dependendo da especificidade, né? Do que precisa daquela fórmula. Então, imagina, é um gasto a menos, né? Sim, e vai bastante lá. Tá? E pela própria praticidade. O seio materno tá ali, pronto. Você não vai precisar ferver a água, você não vai precisar esterilizar todo o aparato, você não vai precisar montar a mamadeira na madrugada ou levar tudo pro quarto, né? Tem casos que a mãe tá com fórmula, que aí eu já oriento. Então, leva a água numa garrafa térmica, já leva tudo pro quarto, porque evita pelo menos vir pra cozinha, né? Exatamente. E estresse. quando vai sair também, e viajar de avião, dependendo da distância, o tempo do voo, nossa, não sei quantas mamadeiras, porque... a gente compra daqueles você tá na rua, como que você vai lá, de repente, lavar? Porque aí você tem que levar a bucha. Você vai viajar, vai dormir em hotel, eu lembro como que era pra mim. Você leva a bucha, você leva o detergente, você leva umas 3 mamadeiras, Sim. porque se uma estiver suja... E até a questão da água no avião, né? A água no avião. Porque nem sempre é obrigatório eles fornecerem a água para mamadeira no avião, mas não é sempre que você tá na sua língua que você vai conseguir, né? Então... eu fervia a água, levava em garrafinhas, aquelas garrafinhas de água, né? E deixava, assim, na térmica, né? Só que é lógico, dependendo do tempo, ela não segura e fica na temperatura ambiente.
Então, era a temperatura ambiente mesmo. Eu não, geralmente, às vezes, não pedia para esquentar, porque era época de Covid, né? Uhum. Aí, você não quer que ninguém pega na mamadeira, você não quer que ninguém... Então, ia na temperatura ambiente mesmo. Ela não mamou bastante tempo a mamadeira, né? Então, eu falo assim que é mais trabalhoso. Ah, com certeza. Realmente, o peito é prático, né? Tá ali, não tem? O João, depois que largou o peito, também ele usa fórmula até hoje, né? E aí é isso, é saber se vai ter a água, programar a quantidade de mamadeira que ele vai tomar, é saber onde que eu vou poder lavar, né? Eu vou pro hotel, eu levo bucha, levo aquela escova de mamadeira, Sim. levo tudo também. É uma trabalheira, uma mala só de mamadeira. Nossa, e Manu chupou chupeta. Ia viajar, levava 5 chupetas. Porque chupeta, aquele negocinho que você prende, é mito, né? Porque a criança puxa e vai tudo pro chão. E aí, a chupeta cai no chão, tem que ter outra. Tem aqueles negocinhos que vende que limpa a chupeta. Eu não acredito, né? Um lencinho. Ah, pra falar a verdade, eu nem conheço. Tem. Porque aí... também não sou muito a favor da chupeta. Da chupeta, aí, ó. Então... A mãe que deu chupeta aqui. Então, não conheço mesmo. Mas nós vamos falar aqui a mamadeira, como você disse, confunde o bico, né? Tanto o bico da chupeta quanto o bico da mamadeira tem o risco de confusão de bicos e largar precocemente. O peito. O peito. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Amamentar. Você acabou de falar. Que amamentar diminui o risco de câncer de mama. Sim. Então, é verdade. Sim. Existem pessoas que não podem amamentar? Existem mãezinhas que não podem? Existem, infelizmente existem. 2 casos de doenças, né? Que quando a gente tá na sala de parto, a gente já pergunta pra mãe se tem esse tipo de doença, porque a criança não vai mamar. É HIV e HTLV, que são 2 doenças virais, né? E mães que fazem tratamento para câncer, dependendo da medicação, não podemos liberar o aleitamento. Então, a gente precisa conhecer tudo que a mãe toma. E, infelizmente, esses casos não pode amamentar mesmo. E se a mãezinha tiver depois, já tá amamentando, precisar entrar com alguma medicação por algum problema de saúde, tem alguma medicação que pode interferir, que ela tenha que pausar? Tem sim. Mesmo a aspirina. A aspirina é uma medicação que a gente controla um pouco para mãe que amamenta. Toda mãe que tá em aleitamento, a gente orienta, ou me manda uma mensagem, dependendo da abertura que tem com o pediatra, ou entra nesse site. Tem um site chamado E-Lactância, que até em espanhol, você joga o nome da medicação e ele vai te dar em cores. Então, ele te dá em verde, risco baixo, pode usar o paracetamol, por exemplo, é uma medicação que mãe pode tomar se tiver com uma dor de cabeça, né? Um remédio para infecção de urina, por exemplo, uma cefalexina. Mãe também pode tomar. Então, a gente vai jogando o nome do remédio e vai avaliando pelas cores lá. E é lógico que traz escrito também, né? E se é um risco baixo para amamentação, intermediário, alto. E aí tem todas as orientações. E esse site também vale para as gestantes? Não, esse é só para lactação mesmo. E tem algum que fala com a gestante? Porque a gestante também tem alguns medicamentos que não pode tomar, né? Tem. Mas, para analgesia, assim, para dor, né? Não é mais a minha área, né? Já pula para Paula. A dipirona, acredito que possa. Paracetamol, eu tenho certeza que pode. Ondansetrona, né? Que é o Vonal para os enjoos, pode. Mas eu acho que a gente pode convidar a Paula nesse próximo para falar podcast. sobre esse remédio para grávidas. E não pode comer chocolate durante a amamentação? Pode, isso é outro mito. E as mães agora ficaram até felizes. A gente frisa muito com as mães, depois que as crianças nascem, sobre aquela alimentação saudável, até os 2 anos de idade, não oferecer industrializados, não oferecer doce. Então, tudo que a gente não quer oferecer até os 2 anos é o que a gente tem que ter um pouco de cautela enquanto a gente está grávida e enquanto a gente está amamentando. Porque muda o sabor do leite. Isso é outro benefício do leite materno, né? A criança que mama fórmula é sempre aquele sabor. Uhum. E o leite materno não, acaba mudando um pouquinho. Então, dependendo da própria alimentação.
É lógico que não vai sair um leite doce, com gosto de chocolate, nada assim, mas acaba Marronzinho. mudando. Nada assim. Mas acaba mudando. Então, pode sim, pode comer carne de porco, feijão, que é tudo que era mito, né? Que eles falam, que principalmente vó falava que não podia, pode. Mas a gente sempre pensa em quantidade moderada, não vai sentar e comer uma barra de chocolate. Ah, quer tomar um refrigerante? Tudo bem, um copo, não vai sentar e tomar uma garrafa, né? Mas isso pensando na dieta materna para produzir um bom leite também, né? Mas essa questão do chocolate tem alguma coisa a ver com dar cólica na criança? Hoje a gente vê que as crianças têm muito mais disquesia do que cólica, né? A disquesia o bebê, ele sente a vontade de fazer cocô, sente a vontade de soltar pum, mas não sabe liberar os músculos para isso. Então não sabe que ele tem que fazer uma força na barriga, liberar o músculo do ânus para fazer o cocô, né? Então ele se espreme, ele fica vermelho, ele fica gemente. E muitas vezes esse quadro de disquesia, que é um quadro passageiro, é confundido com a cólica, né? Então muitas vezes o bebê não chegou até cólica. Ele teve o quadro de disquesia, que é um quadro fisiológico, né? Que a maioria dos bebês vai apresentar porque eles ainda não sabem. Então, já viu que a alimentação não está associada a esses quadros de disquesia, porque é só uma imaturidade do intestino, né? Então, a gente libera para comer tudo. Aí, bebês com cólica mesmo, que é aquela cólica que o bebê chora por 3 horas, por pelo menos 3 dias na semana, que ele já tem mais de 3 meses de vida, que aí são outros critérios para a gente avaliar, aí pode ser que interfira um pouco sim. Que é a regra dos 3. É a regra dos 3, exatamente. Mas então, assim, a mãe comeu chocolate hoje, deu mamar, e a criança teve um caso, assim, que você passou de se espremer, de dor, de ficar vermelho. Não pode ser diretamente associada à cólica. Para ser cólica, ela vai continuar por 3 dias, 3 horas. Exatamente. A cólica não é por causa da alimentação da mãe, né? A cólica é um quadro que a gente tem que investigar, ver se tá acontecendo, que a gente usa essa regra dos 3 que você falou. Chorar pelo menos 3 horas no dia, por pelo menos 3 dias na semana, com mais de 3 semanas de vida e fica em torno de até 3 meses de vida. E aí, essa criança que tem a cólica já, aí sim a mãe tem que se alimentar melhor e tomar cuidado. Mas não é que isso causou a cólica na criança. Exatamente. Então, resumindo, é isso. Exatamente. Então, é um mito, né? Porque a gente escuta muito. Não coma feijão, não coma chocolate, não coma... carne de porco, isso, né? Porque vai dar cólica na criança. Então, é associado muito a isso. Não tá né? associado. Ah, então tá. Então, bom saber, né? Porque eu deixei de comer chocolate um tempo. Mas por pouco tempo. Nossa, que Manu... e no puerpério a mãe já tá tão fragilizada, né? Já é um momento tão difícil. A gente já se priva de tantas coisas. E ainda privar de um chocolate, que é uma coisa que a gente gosta, né? Porque eu já ouvi, eu comi tal coisa, nossa, a criança mamou, começou a chorar. Então, às vezes foi uma coincidência. Exatamente. Né? Coincidiu da criança ter... Um chorinho, como que chama mesmo? Disquesia. Disquesia logo após essa mamada. Aí a mãe, coitada, tá lá 1 ano sem comer chocolate. Bom que emagrece também, né? Mas amamentar já vai emagrecer, né, Mari? Ah, é verdade, é verdade. Que é outra vantagem do aleitamento materno para a mãe. A mãe, dependendo da quantidade que o bebê dela mama no dia, ela pode gastar de 500 a 900 calorias por dia. Sentada, amamentando. Cansa, né? Amamentar Não, mas cansa. eu digo assim, literalmente sentada, né? Os estudos mostram que varia de 500 a 900 calorias por dia. Por isso que a gente vê tanta mãe emagrecida depois que o bebê tá mamando bem, né? Sim, aquele bebê gordinho, a mãe magra, né? E a mãe volta ao peso de antes da gestação. Como que Deus é perfeito, né? A gente ganha uns quilos, mas depois vem e ajuda, né? É assim mesmo. A perder esse ganho aí. Então tá, vamos lá. Outro mito e verdade. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. Mito. Tá? Não existe leite fraco. A gente precisa ver o quanto essa mãe tá conseguindo produzir de leite. Só que a gente sabe que peito é fábrica, peito não é estoque. Então, quanto mais a gente puser o bebê para mamar, mais vai produzir e o leite é ótimo.
tá? Não existe leite fraco. Mães desnutridas, já foi feito estudo com isso, mães da África, com desnutrição mesmo assim produz um bom leite para o seu filho. O leite materno, ele é perfeito, ele é o ideal para aquele bebê. Tanto, como você disse, Deus é perfeito, né? Porque produz um leite adequado. Se o neném nasce prematuro, a composição do leite da mãe é diferente do neném termo. Então, tem mais proteína para ele ganhar tem maior ganho calórico, para ele ter aquele boom ali no peso para recuperar pela prematuridade. Nossa, perfeito. Não sabia dessa informação. Muito legal. Doutora, o tamanho dos seios interfere na amamentação? Não interfere. Mito. Não é porque... Aquela mãe que tem um peitão... Não interfere. Até porque hoje, né, muito é silicone, né? Então, é verdade. Seria difícil até avaliar pelo tamanho. Mas, assim, as mães que têm medo são as mães que têm pouco seio, né? Falam, nossa, eu tenho pouco seio, não vou ter tecido para produzir. Mas não, elas produzem sim. Dar de mamar só por um peito, só de um lado, pode interferir no tamanho das mamas? Não, momentaneamente sim, né? Porque o bebê vai sugar o leite de uma das mamas, uma vai ficar um pouco mais vazia e a outra mais túrgida, né? Mais cheia. Então, nesse período, sim. Aí fica o maior e o menor. Dá para engravidar enquanto ainda está amamentando? Dá. A amamentação protege contra uma nova gravidez, né? Pelo toda a fisiologia hormonal, ela vai proteger. Mas não dá para confiar só no aleitamento materno. A amamentação não é anticoncepcional. Não é anticoncepcional. Não dá para confiar no aleitamento materno exclusivo e garantir que não vai engravidar. E durante a amamentação, pode tomar o anticoncepcional? Pode sim. Essa também é uma conversa com a Paula, mas existe anticoncepcional que é compatível com a amamentação. Sim. O estresse seca o leite? Pode secar. Infelizmente, a gente vê muito esse caso com os prematurinhos ou bebês muito novos que são internados, né? Sim. A mãe fala assim, eu amamentava e aí ele internou, fiquei muito nervosa e meu leite secou. Sim, infelizmente, o estresse influencia na produção de leite. E a depressão pós-parto? Também. O bebê precisa ser amamentado de 3 em 3 horas? O bebê tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas não é uma regra, tá? Hoje a gente chama em aleitamento materno em livre demanda. Então, o bebê quer, a gente oferece. O bebê quer, a gente oferece. Vai ter bebê que vai ter dia que vai mamar de 1 em 1 hora. E esse mesmo bebê, às vezes, passa para 4 horas. Então, não existe regra mesmo com aquele bebê. O único bebê que eu oriento no consultório acordar de 3 em 3 horas mesmo à noite é um bebê mais magrinho ou prematuro nos 30 primeiros dias de vida. Então assim, tem que ser avaliado caso a caso, mas não é regra. Não é regra. Então aquela história de, você tem que acordar a criança à noite de 3 em 3 horas para mamar, coitada da mãe, né? Quando a criança dorme um pouquinho, você fala, nossa, graças a Deus, vou dormir. Toca o despertador, tem que acordar a criança. Então, aí depende do bebê. Caso, mas não é uma regra para as crianças que não têm, né? Tem crianças que vão ter ainda dedicação e tem crianças que não. Exatamente. Se for uma criança de 45 dias de vida, que nasceu bem, que ganha peso bem, que mama bem durante o dia e dorme 6, 7 horas durante a noite, vida que segue. Às vezes a mãe que vai sentir mais desconforto, porque a mama enche. Então, sim. Às vezes a mãe que vai acordar até com dor no seio, porque a mama vai estar cheia, mas não precisa acordar o bebê. Pode aproveitar para ir lá extrair, ordenhar e deixa ele congelado. E já guardar para quando precisar sair, né? Exatamente. Olha só, gente, plenas durmam, porque a mãe acorda achando que a criança tem que acordar, né? Que é tanta informação que a gente recebe, ou eu digo assim, desinformação, tantas dicas, conselhos de amiga, da avó, da tia. É tanta gente que dá conselho. E aí a mãe fica assim, nossa, mas tá dormindo demais. Né? Quando na verdade minha filha ajoelha e agradece a Deus, porque, né? É verdade. A mãe também pode descansar. Então, vamos lá. Você já falou isso, questão de oferecer a mamadeira chupeta, né? Que realmente, então, era uma questão da mito e verdade. E sobre voltar a trabalhar. Então, excelente. Os mitos e verdades foram sanados. Das maiores dúvidas que se tem. Fala pra gente, doutora,
você falou bastante das vantagens para a mãe, né? No aleitamento materno. E para o bebê? A gente sabe que tem muitas vantagens, mas é sempre importante ressaltar. Sim. Né? Para o bebê vai começar desde uma proteção hoje contra doenças no futuro, tá? Doenças diminui mesmo o risco cardiovascular, diminui a chance de ser uma criança obesa, diminui a chance de ser uma criança com diabetes, tá? Isso a longo prazo. No momento, vai diminuir chance de ter diarreia, de ter qualquer resfriado, de ter pneumonias, dor de ouvido. Por quê? Porque o leite materno, além de nutrir, tá passando os anticorpos da mãe. Então, faz esse aumento da imunidade, essa proteção, né? Ele faz um desenvolvimento da musculatura da face, por conta do movimento. Por conta da sucção. Então, vai desenvolver musculatura da face, vai desenvolver a arcada dentária, vai ser um neném que vai respirar melhor pelo nariz. Então, tudo isso muda. Os bebês que mamam 6 meses exclusivo em mãe têm um maior desenvolvimento cognitivo. E isso até assusta um pouco, né? Mas mostra que é o maior desenvolvimento cognitivo. E também a criação do vínculo, né? Aquele vínculo mãe-bebê. Eu falo que a rede de apoio ajuda a gente em tudo. E graças a Deus quando a gente tem, né? Porque é um marido que dá um banho, uma mãe que segura para você ir tomar o seu banho, uma tia sua que te ajuda em alguma coisa. Você tá sempre amparado em tudo, menos na amamentação. Aquele é o único momento que é exclusivo, se for leite materno, né? Exclusivo da mãe com o bebê. É lógico que o pai pode vir sim, né? Vem trazer uma água, vem trazer uma fruta, vem trazer um lanche, porque dá muita fome, dá muita sede, né? Amamentar. Mas é o único momento que é só seu, do seu bebê. Eu falo assim, tem dia que o Augusto chora pra mamar de madrugada, você fala, poxa, acabei de dormir, né? E ele vai mamar de novo, mas na hora que ele tá ali, mamando, que ele larga o peito e te olha, sorri e volta a mamar, aí você vê que você é capaz de nutrir um filho, muito bom. É muito bom, né? A Manu mamou exclusivo até um mês, mas não ganhava peso, foi. E aí a gente complementou com a fórmula, sabe? Eu falo, se a gente, mãe que não conseguiu, a gente escuta, né, os benefícios e tudo mais, fica, ai meu Deus do céu, como que vai ser, né? Mas eu falo assim, como que é pra você? Você já teve casos de pacientes que não deu, que não... Enfim, como que, eu falo, até hoje eu não tenho essa explicação, né? De por que ela não conseguiu mamar. Depois, assim, a gente acabou fazendo a cirurgia dela da amígdala adenoide, né? Então eu falo, será que a amígdala dela era muito grande? Ela não conseguiu fazer a pega direito? Isso tem que ser avaliado a cada caso, né? E graças a Deus também temos as indústrias de fórmula, né? Porque tem mãe que não quer amamentar. Também tem isso. E é direito da mãe não querer, né? Então já recebi no consultório uma grávida que falou assim, doutora, eu não quero amamentar, você vai me seguir mesmo assim? Você vai receber minha filha no seu consultório mesmo assim? Eu falei, mas é lógico, né? Sim. Então, a indústria da fórmula tá aqui para ajudar também. Nunca vai ser como o leite materno, mas eles tentam implementar os HMOs, o DHA, o ARA, que são partículas do ômega 3, né? Então, tenta implementar na fórmula para ajudar. E a gente tem que avaliar cada caso o porquê que não foi para frente. Será que era uma pega muito rasa? Será que ela pegava mais o mamilo e aí acabou diminuindo a sua produção porque ela não pegava tanto o seio, ou não abocanhava tanto ali do seu seio e diminuiu a produção porque pegava raso? Então são inúmeras causas, né, dessa falha. Então tem que ser avaliado caso a caso. Porque a gente, assim... Eu falo, para mim, na minha percepção, é indiscutível a questão do leite materno. Né? Mas eu vejo, assim, que muita gente escute, às vezes eu acho que a informação é genérica, então é assim, não existe mãe que não tem leite, não existe não sei o quê.
Mas existem casos a casos, né, que Pra ser precisam ser avaliado. avaliados. Exatamente. E essa informação acaba, às vezes, na cabeça da mãe que não conseguiu, mas não que ela não queria. Porque quem não quer, tá tudo bem. Falo que maternidade boa é maternidade que a mãe tá feliz, porque a mãe tá feliz, a criança tá feliz. Exato. Tá bem. Leve, né? Né? Mas aí vem. É uma enxurrada de informação quando a gente tá grávida, né? E aí tudo aquilo fica. Depois também, de um tempo, falei, quer saber de uma coisa? Agora já tá mamando a mamadeira, chupa a chupeta e foi tudo também. Tudo. Mas a mamadeira também tem uma vantagem ali, né? Você pode dormir e alguém dá pra você, né? Alguém dá. Exatamente. Alguém. Daí vem também esse lado, né? De. Nossa. Da ajuda, né? Da ajuda, né? Porque é o que você falou, a amamentação materna só depende da mãe. É a hora da mãe da criança, não tem como outra pessoa substituir essa mãe. E é muito difícil. Outro mito até, que é um dos que eu mais odeio ouvir, assim, que eu ficava com raiva mesmo quando o João nasceu, é amamentar é instintivo. Não é instintivo. Não é fácil. O bebê sabe, ele nasce sem saber mamar. Ele tem o reflexo de sucção, que é outra coisa. A gente acabou de virar mãe, mas a gente não sabe amamentar. Né? Principalmente o primeiro filho, né? Não, e a gente não tem jeito para pegar, e às vezes muito pequenininho. É muito difícil, não é instintivo, não é colocar o bebê com a boca aberta no seu seio que ele vai mamar e vai ser lindo, maravilhoso. Mas torna-se natural, né? Então, uma mãe que sofre com a amamentação no começo não é porque tá sofrendo aqui agora, que lá com uns 3, 4 meses já tá levantando a blusa, pondo a criança, carrega a criança amamentando. Então, assim, pode ficar natural, mas não é instintivo, não é fácil. As pessoas acabam romantizando muito, né? Verdade. A maternidade, né? E não é. Eu falo assim, para algumas às vezes é mais fácil e para outras não tanto, né? Por isso que cada caso é um caso e às vezes a gente pega certeza. Experiências como referência, mas não é que vai ser igual com a gente, né? Então às vezes a experiência para referência é complicado. Qual que você falou aproveitando que você falou de não ser instintivo, tem muitas mães que se preparam durante a gestação para a amamentação. Sim. Existe algum preparo específico, aquelas pomadas? Como que é? Não, antes orientava esfregar o bico do seio com bucha, né? Ficar puxando o mamilo. E hoje a gente sabe, os estudos mostram pra gente que o próprio organismo vai fazer o que é necessário. A areola vai ficar maior, mais pigmentada. A gente tem os tubérculos, chamam tubérculos de Montgomery nas mamas, eles crescem e produzem mais secreção para lubrificar esse seio. Então, não precisa de uma pomada externa. Então, não, é outro mito, né? Passar bucha, banho de sol antes do bebê nascer. Pomadas caras, né? Não precisa. E durante a amamentação, quando o bico racha muito, tem alguma pomada? Aí tem que ser avaliado, né? Depende. Se for um machucado raso, né? Tá leve ainda, o neném mama, a mãe ordenha um pouco do próprio leite e deixa o próprio leite secar ali. O próprio leite já vai fazer essa função de cicatrizar. Hoje, a gente tem muito laser, né? Então, tem essas consultoras de amamentação, ou fono, ou fisioterapeuta, que usam o laser para cicatrizar. E o laser tem uma ação ótima, é muito bom. Então, acaba sendo melhor a sessão de laser do que uma pomada. Porque a pomada, na próxima mamada, se você não tirar, o bebê vai escorregar e vai te machucar mais ainda. Ah, entendi. Então, a mãe passa a pomada, não limpa antes da próxima mamada. Da mamada E aí piora. O bebê não aí consegue vira um ciclo, abocanhar. Por isso que vai machucando cada vez mais. Entendi. E você acredita que o tempo ideal de amamentação exclusiva seria qual? Hoje exclusiva até 6 meses, né? É o aleitamento materno exclusivo em livre demanda até 6 meses. Mas hoje é defendido tanto pelo Ministério da Saúde, né? Pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o aleitamento até 2 anos de idade. Entendi. Ou então, como você diz, até a criança... né? Até quando ele quiser. Até ele não querer mais.
A gente falou da questão da alimentação das mães, né? Do Uhum. chocolate, tudo, mas a gente não falou da bebida alcoólica. Ah, Como que é a bebida alcoólica durante a amamentação? a amamentação a gente fala que é igual durante a gestação. Não existe uma quantidade segura de álcool nem na gestação, nem na amamentação. Então, assim, a gente pode lançar a mão de algumas coisas, do tipo ordenhar. Ah, a mãe vai num casamento, vai numa festa, ou ela tá com vontade de tomar um pouquinho de um vinho, ou uma latinha de cerveja um dia. Ordenha o leite antes, né? Ordenha o leite antes, deixa ali armazenado para o bebê. Aí ela pode sim tomar lógico que não vai ser em excesso, né? Sim. Mas tomar uma quantidade. E hoje a gente tem, para comprar na internet é muito fácil de achar, chama Milk Screen. É uma fitinha de leite. Então você ordenha um pouquinho do seu próprio leite e coloca nessa fitinha que ela vai dar se ainda tem álcool ou não. Então, aí depois que você já amamentou o bebê com aquele leite ordenhado, na próxima mamada, você tá em dúvida se já metabolizou ou não aquela quantidade de álcool, você pode usar essas fitinhas. Milk screen. Milk Screen. Ai, que legal, bacana. E, Elo, qual que você acha que são os maiores desafios das mamães que amamentam? Ah, acho que é uma doação, né? É uma doação 100%, porque você nunca sabe que horas ele vai querer mamar de novo. Amamentar cansa, né? Amamentar tá literalmente sugando a mãe. Então, é um desafio muito grande. A mãe tem que estar muito disposta mesmo a amamentar, porque é uma doação ainda maior do que a da maternidade, né? Porque se fosse só trocar a fralda, só dar banho, não, mas a gente amamenta, troca a fralda, dá o banho, né? É uma doação 100% todos os dias da semana. E a amamentação é aquela coisa, né? Não é a hora que a gente quer, é a hora que a criança quer. É. E, né? Então, como você disse, só depende da mãe. É o momento que a mãe tá só amamentando. Não tem Sim. como ela fazer outra coisa naquela Sim. hora. Difícil, né? E, Por mais então, que a gente programe, e se eu amamentar agora por volta das 8 da manhã, até umas 9h30, 10 horas eu consigo fazer tal coisa. Mas e se o bebê chorar antes, né? E se o bebê, sim. se for um dia que ele mesmo não tá tão bem, tá com um pouquinho de dor, ou vai ficar resfriado, quer um pouco mais de colo, porque o bebê resfriado também, né? Às vezes fica ali só no colo da mãe, parece que nem mama tanto, não é nem tanto efetiva essa mamada, né? Mas fica ali no aconchego, no carinho. Então, Tem crianças que ficam mais tempo no peito. Aí tem gente que fala assim, tá fazendo peito de chupeta. Isso faz sentido? Faz. Porque a sucção do bebê, ela tem dois tipos de sucção. A sucção nutritiva e a sucção não nutritiva. Só que a sucção não nutritiva, que é quando ele não tá engolindo tanto leite, é aquilo que a gente fala que tá chupetando, também faz parte do desenvolvimento do bebê. Porque ele tá desenvolvendo sucção e o intestino desenvolve nesse momento também. Na hora dessa chupetada. Então muita gente fala, tira do seu peito que ele tá só chupetando. Mas isso também faz bem pra ele. Né? Então é importante a mãe. Sim, e se a gente for ver, a indústria copiou algo que o corpo já produzia, né? Algo que o corpo já oferecia. A indústria criou a chupeta para oferecer essa sucção não nutritiva. Entendi. E aí, mas assim, existe alguma dica para mãe de quanto tempo isso é necessário? Não. Isso varia de acordo com a criança. Cada bebê. Então, se a criança fica o dia inteiro ali chupetando na mãe. Então, aí vai da mãe ou não. Tá atrapalhando a vida da mãe? Tá limitando em alguma coisa, né? Ela não tá conseguindo exercer as outras atividades. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas eles não vão chupetar o peito da mãe com o mesmo tempo que eles ficam com a chupeta na boca. Então, eles mamam por um período, faz a sucção não nutritiva, aí entra a sucção nutritiva de novo, então mama mais um pouquinho. Ela é intercalada dentro da mamada. Não é igual a chupeta que depois que terminou de mamar, que a criança vai brincar, vai assistir TV, vai fazer outras coisas e tá ali com a chupeta, né? Entendi. E Elo, hoje em dia com a humanização dos partos, mudou. Depois que a criança nasce, ela vai pro colo da mãe.
para fazer a primeira mamada. Sim. Qual que é a importância desse momento ali de cara, logo após o nascimento, e a importância dessa mamada ali, dessa primeira mamada, vamos dizer? Essa primeira mamada, na fisiologia, ela é importante porque tem a liberação da ocitocina para a mãe, né? Que é um hormônio que vai fazer a contração uterina. Então, vai ajudar a contrair o útero, vai diminuir o sangramento, vai ajudar aquele útero que estava lá grandão, porque estava abrigando um bebê, vá voltando para o lugar, né? Então, a gente orienta que seja o mais rápido possível, mas aí tem que ver na dinâmica da maternidade, a dinâmica do próprio parto, como que foi, Sim. se o neném nasceu bem ou não. Então, isso depende um pouco disso. Não, mas assim, o bebê nascendo bem, então tudo ok. É importante que Sim. tenha esse primeiro momento. Sim. E nesse primeiro momento, essa primeira mamada, tem alguma coisa, o pessoal fala, pegou, não pegou, a pega foi boa, tem alguma interferência depois? Não. Porque ali ninguém... Primeiro que a mãe, às vezes, tá até deitada ainda, né? Isso. Às vezes foi uma cesárea, a mãe tá deitada, um braço tá com acesso, então, se tá segurando o bebê mais ou menos, não é porque se ele não conseguiu mamar nesse momento que ele não vai conseguir mais. Ele vai continuar aprendendo. Mas tem bebê que pode pegar super bem ali. Já no primeiro momento, né? Já pega bem. Você sabe que quando a Manu mamou nessa primeira mamada, todo mundo falou, nossa, pegou bem, perfeito. E depois não deu muito certo. Mas é complexo, né? A questão da amamentação. O que mais que a gente poderia, que seria bacana você trazer pra gente sobre esse assunto? Bom, então a gente falou das vantagens, né? Pra mamãe, pro bebê. A gente falou dos mitos. A questão do uso de álcool, uso de remédios, né? Isso tem que ser bem importante. Mas eu acho que o mais importante é a mãe estar munida de informação, né? Só que leve, não ter muita cobrança, a mãe ter essa vontade e não se cobrar tanto, porque se não der, também tudo bem, sabe? Não vai deixar de ser não vai ser menos mãe porque precisou oferecer uma fórmula. Sim. Né? E eu teve mais uma pergunta, uma dúvida. Sobre quando empedra o leite, o que ocasiona, o que faz empedrar o leite? Qual seria uma solução, uma alternativa? Ele empedra porque ele ficou parado, tá? Às vezes é o corpo da mãe que tá produzindo muito e o bebê ainda não tá mamando tanto. Porque até nisso o corpo materno é perfeito, porque ele vai adaptar a quantidade que ele tem que produzir pela quantidade que o bebê vai mamar ali ao longo do tempo. Mas no começo é muito comum, depois que tem a descida do leite, né? Porque antes tem o colostro, que é aquele mais ralo, mais transparente, que aquele mais rico em anticorpos, né? Depois que tem a descida do próprio leite, que a gente chama de apojadura, pode ser numa velocidade muito rápida e o bebê ainda não tá mamando tão efetivo. E aí essa estase, né? Ele ficar ali parado pode empedrar. Então, uma alternativa é massagear bastante a mama antes de oferecer para o bebê, tá? Então, massageia em todos os sentidos da mama, dedilha mesmo aonde está empedrado, dói, né? Não é fácil, mas se você massagear, quebrar essa pedra onde está ali mais túrgido, mais durinho, vai facilitar a drenagem para o leite para o bebê também. E tem casos que a mãe tem que tomar remédio até, né? Pode virar uma mastite, né? Pode fazer uma mastite, pode precisar de antibiótico e a mastite não contraindica a amamentação. Pode continuar mamando nesse peito. Mesmo tudo empedrado? Sim, mesmo doendo. Vai doer um pouco mais. E com esse uso do antibiótico não tem problema, pode continuar amamentando? Não, porque aí o ginecologista vai prescrever o antibiótico que seja compatível com a amamentação. Ah, entendi. Então, se a pessoa tiver com a mastite, ela tem que procurar o ginecologista. Exatamente. E, Elô, mais uma dúvida. A mãe que tem bastante leite, ela pode amamentar outra criança? Não. Antes era feito isso, né? A gente fala que tem a ama de leite, porque eu mamei na fulana. Isso, Não pode. Até porque a gente não sabe o estado de saúde daquela mãe que vai amamentar, né? Agora, se a mãe tem muito leite, ela pode extrair para doar, né? Porque extrair para doar não vai diminuir a quantidade de leite pro filho dela. É pelo contrário, é como eu disse, o peito é uma fábrica, né? Não é o estoque. Então, quanto mais a gente está consumindo, mais o corpo está produzindo. Entendi. Então, se ela tem bastante, ela pode doar.
Mas aí ela faz a doação e entrega no banco de leite. Banco de leite. E esse leite é avaliado antes de ser entregue? Passa por todo um processo, né? Vai passar por pasteurização, tem todo o processo para seguir. Até para o banco de leite receber, é interessante ligar no banco de leite antes para ver se tem alguma recomendação específica daquele banco de leite. Mas, basicamente, para a mãe fazer a ordenha para doação, ela tem que estar com o cabelo preso, mãos higienizadas, a mama limpa, tem que ser num pote de vidro com tampa de plástico, então tem alguns critérios a serem seguidos. E esse leite, que é doado, ele é indicado para quais crianças, quem que recebe? Ele vai principalmente para bebês de UTI, né? UTI neonatal, prematurinhos. E Então, às vezes tem bebê que recebe 1 ml de 3 em 3 horas. Então, imagina uma mãe que consegue ordenhar ali 20, 30, 50 ml que seja, vai nutrir 2, 3 crianças. Bastante, porque é um pouquinho de leite, né? Mas assim, a mãe que não consegue amamentar, que não queira, por exemplo, e teria que dar a fórmula, ela tem direito a esse leite? Como que funciona? Ah, não. Esse leite, quando entra para o banco de leite, vai ficar no banco de leite do hospital e vai ser utilizado para as crianças que estão internadas. Então você não indica para, meu filho não tá conseguindo mamar, tem a vizinha que tá amamentando. Não, a vizinha não vai ordenhar e tirar para essa criança, não. E nem dar o peito para essa criança. Nem dar o peito para essa criança. Não é indicado, porque antigamente se fazia muito isso. Não é indicado. Né? Então, eu acho que é isso. Falamos bastante sobre a amamentação, tiramos muitas dúvidas, né? Você tem um conselho, assim, que você poderia dar para as mamães que estão gestantes e também as que estão começando esse processo de amamentação? Leveza, né? Não se cobre tanto, vai fluir, vai dar certo. Acredite que você consegue, que você vai conseguir nutrir o seu filho, mas com leveza. Não se cobre tanto, porque é um período muito difícil e a gente ainda se cobra muito em relação à amamentação, né? E de repente também procurar profissionais, né? Capacitados para tirar as dúvidas. Exatamente. Em vez de tirar a dúvida com a amiga, com a vizinha. As consultoras de amamentação estão aí no mercado para ajudar. E é excelente, né? Excelente. Eu tive uma que eu falo que ela era a enfermeira do meu obstetra, mas virou a tia dos meus meninos, né? Porque a gente ainda conversa até hoje e virou uma amiga. Mas você indica que a mãe grávida já se preocupe em ter uma consultora de amamentação? Ou também é algo que, caso ela precise, ela tenha? Não, eu acho que quando a grávida já marcou a consulta com o pediatra, ali no último trimestre de gestação, entre 33 a 36 semanas, e já foi conversado com o pediatra sobre a amamentação, já é um horário para você buscar, assim, porque da mesma forma que o pediatra, é um profissional que você tem que ter uma empatia, né? A consultora de amamentação, ela vai precisar se doar muito tempo na sua casa. Então, às vezes, você fica com ela em casa ali 1, 2 horas para o bebê conseguir mamar a primeira vez, né? Entendi. Então, você tem que ter uma empatia. Então, eu oriento conhecer, sim, antes. Mas você orienta as pessoas a buscarem, a terem esse profissional no primeiro momento da amamentação. Se for vontade materna amamentar, sim. Porque não é fácil. Eu não tive, acho que de repente foi até isso que faltou pra mim. E era uma coisa que eu escutava, todo mundo falava, não, você é pediatra, vai dar super certo amamentar. Ah, você é pediatra, você vai saber. E, nossa, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia amamentar, João não sabia mamar, ele nasceu muito pequeno. Aí ele fez hipoglicemia na maternidade, né? Caiu o açúcar, precisou de fórmula na maternidade, eu fui ficando mais nervosa ainda. Então, se a gente tem uma consultora, né, para mostrar o que pode acontecer, mas que essa fórmula da maternidade não vai atrapalhar o futuro, para te deixar ciente, para te munir de informação, é muito bom, né? E o Augusto, você também teve uma consultora? Ou aí você já estava mais tranquilo? Foi a mesma, né? Ah, mesma, mas você teve com os dois. Com os dois, não é porque a segunda, a terceira gestação que vai ser mais fácil. Totalmente diferente. É diferente. O João mamava muito, ele mamava as 2 mamas, ele mamava assim 25, 30 minutos por mamada.
E me esgotava mesmo. E o Augusto não. O Augusto é pleno. O Augusto Nem chora essa criança, gente. O Augusto mama 10, 12 minutinhos e tá ali, tudo bem. Então, é muito diferente um filho do outro. Uma criança da outra. E para amamentar também é diferente. E Elô, eu não te perguntei, mas essa dúvida muitas pessoas têm sobre o silicone. Tem alguma interferência o silicone na amamentação? Sim. Tanto a cirurgia, a mamoplastia, né? A gente tem que ver o que foi feito nessa cirurgia. Foi só colocada uma prótese ou tirou uma quantidade de tecido? Porque às vezes era uma mama muito grande, tirou o tecido mamário e pôs uma prótese, né? E quando tira esse tecido mamário, a produção pode ser menor, sim. Ai, pode interferir. Pode. Mas essa mãe pode não conseguir amamentar por conta disso ou não chega a esse extremo? Ela consegue amamentar, mas a quantidade que ela produz pode não ser suficiente. Ah, entendi. Entendi. Então tem essa interferência. Tem sim. Bacana. Então, Elô, obrigada eu por que ter agradeço vindo o convite. até aqui. Ah, mas assim, antes da gente encerrar, só para falar do silicone, então seria indicado que a mulher que queira ter filho e amamentar, antes de fazer uma cirurgia, consulte um profissional. Acho que o cirurgião plástico vai estar apto a discutir com ela. Vai ter essa retirada de tecido mamário, né? Ou não, vai ser só colocar prótese, o tipo de cirurgia, pela região que vai cortar, tudo isso vai interferir. Eu acho que o próprio cirurgião plástico pode ter essa conversa antes, né? Porque depois que já fez, né? Elô, obrigada por ter vindo até aqui. Adorei falar com você sobre a amamentação. Me deu até vontade de ter outro filho. Fica a dica pro meu marido, né? E espero você mais vezes aqui pra gente falar sobre mais assuntos dos bebezinhos. Vamos marcar. Tá bom? Tá bom. Gente, esse foi mais um programa Saúde e Longevidade. O QR Code com o Instagram da doutora Elô tá aqui em cima. Hoje ela tá atendendo em Mococa, na clínica CSI, Clínica Integrada do Idoso, né? Clínica de Saúde Integrada do Idoso. É isso? E já está atendendo, então, aberto para consultas, já atende alguns convênios. Sim. E em breve também planos de saúde. Exatamente. Exato? Então, compartilha com as suas amigas que estão amamentando ou que estão gravidinhas para que elas tenham um conteúdo, informações de qualidade e também corretas. Até o próximo episódio.